Uma das histórias mais espetaculares de toda a Bíblia e que chama a atenção dos cristãos e não cristãos é a narrativa das 10 pragas derramadas por Deus sobre o Egito e a maneira incrível com que o povo hebreu foi liberto de um período de escravidão que durou mais de 400 anos. As 10 pragas, que estão registradas no livro de Êxodo, são uma série de desastres que o Senhor enviou ao povo egípcio diante da recusa do faraó em permitir que os hebreus fossem libertos da escravidão. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse episódio. O Senhor respondeu a Moisés: "Dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e o seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique os meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas." As pragas do Egito incluíam água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, feridas nos corpos das pessoas, tempestades de granizo e fogo, gafanhotos, escuridão por 3 dias e, por fim, a morte dos primogênitos. E se continuarmos a leitura até o capítulo 12, veremos que ao ver os danos que as pragas causavam à agricultura, aos rebanhos e ao povo egípcio, o faraó aceitava libertar os hebreus. No entanto, assim que elas terminavam, ele voltava atrás. E por isso as pragas se prolongaram até a 10ª praga, em que o seu filho, o herdeiro do trono, acabou morrendo junto com os demais primogênitos. E se analisarmos bem a história, veremos que as 10 pragas narram a batalha entre o poder do Deus de Israel e os falsos deuses adorados pelos egípcios. De um lado, temos Moisés e o seu irmão Arão, e de outro, o faraó e os seus sacerdotes, que tentavam repetir as pragas através dos seus conhecimentos científicos e místicos. E até hoje, muitas pessoas ainda se perguntam se as 10 pragas realmente existiram e se possuem uma razão científica para terem ocorrido. E quanto mais essas pessoas estudam sobre o assunto, mais ficam maravilhadas e ao mesmo tempo assustadas com a grandeza do poder de Deus. E nos últimos anos, uma onda de fenômenos muito semelhantes a 3 das 10 pragas do Egito aconteceram pelo mundo, deixando muitas pessoas intrigadas. Seriam sinais de Deus ou apenas uma coincidência? Neste vídeo eu vou te mostrar quais foram esses episódios e nós iremos comparar cada um deles com as pragas do Egito, tá bom? E ao final nós vamos tentar chegar a uma conclusão da mensagem que o Senhor pode estar querendo nos entregar. Mas antes disso, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias, às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite, eu tenho trazido aqui uma palavra de fé, de esperança e orado pela sua vida. Então venha caminhar comigo todos os dias. Agora sim, vamos lá. A tradição judaica prega que todas as pragas que devastaram o Egito nos tempos de Moisés aparecerão novamente antes do juízo final. E diante dessa crença do povo que foi eleito por Deus, fica a pergunta: será que os outros 7 desastres atacarão novamente em breve? Vamos ver os 3 sinais de que as 10 pragas podem estar ressurgindo. A primeira praga, chuva de granizo. A Bíblia conta que a 7ª praga que caiu sobre o Egito foi uma tempestade muito forte de granizo. Vamos ler o que está escrito em Êxodo capítulo 9. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. E assim como naquele tempo, recentemente, tempestades de granizo muito maiores do que as que costumam ser registradas pelos meteorologistas apareceram em locais inesperados. Na Arábia Saudita, por exemplo,
Uma das pedras de gelo que caíram do céu tinha o tamanho de uma bola de basquete. Já na Suazilândia, próximo à África do Sul, o granizo foi tão intenso que matou rebanhos inteiros de gado. E não foi só isso. No início de 2020, uma tempestade com ventos de 116 km por hora e pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe destruíram casas, carros, mataram animais e deixaram alguns turistas feridos na Austrália. O detalhe é que aquele país estava sofrendo com uma das maiores queimadas de toda a história. As chamas consumiam as florestas por mais de 4 meses, sem cessar um dia sequer. E na época de Moisés, Deus enviou a chuva de granizo para mostrar ao faraó que era ele quem tinha todo o controle sobre a natureza, e não o deus Íris, que os egípcios acreditavam ser aquele que tinha o poder sobre o céu, o ar e a terra. E hoje, o que o Senhor gostaria de dizer para nós se essas tempestades de granizo realmente foram sinais da sua ira? Será que ele não estaria dizendo ao homem que ele continua sendo o único que pode agir no clima da terra e que os seres humanos estão desrespeitando a sua divindade ao agredir o meio ambiente com tanta poluição e desmatamento? Quando o Senhor criou os céus, a terra e tudo o que nela há, ele viu que aquilo era bom e nós não temos o direito de destruí-los. A segunda praga, nuvem de gafanhotos. Logo depois da chuva de granizo, o Senhor enviou ao Egito a praga dos gafanhotos, que tratou de destruir o restante da vegetação que havia sobrado do desastre anterior. Vamos ver o que está escrito em Êxodo capítulo 10. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. E recentemente, 2 nuvens de gafanhotos assombraram populações inteiras. A primeira delas também aconteceu na Arábia Saudita, onde diversas cidades foram tomadas pelos insetos. Já a segunda aconteceu aqui na América do Sul. Em 2020, milhões de gafanhotos surgiram no Paraguai, destruiu diversas lavouras de milho e migrou para a Argentina, onde também causou muitos prejuízos às pessoas. E por muito pouco, esses insetos não vieram parar no Brasil. Mas graças a Deus, eles perderam força e não conseguiram invadir o nosso território. E no Antigo Testamento, nós vemos que Deus mandou essa praga para mostrar aos egípcios que era Ele quem tinha o controle absoluto sobre tudo aquilo que gera o nosso sustento, e não os falsos deuses egípcios, Shu e Sebeque. E hoje, o Senhor pode estar querendo nos provar que nada adianta idolatrarmos, colocarmos o nosso coração no trabalho, no dinheiro, nas posses e em tudo mais que possa garantir o nosso sustento, porque é Ele quem cuida de nós e nos abençoa para que nunca nos falte o pão em nossa mesa. Vamos ver o que o salmista declarou sobre esse zelo de Deus. É Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. E a terceira praga, as trevas. Já a 9ª das 10 pragas derramadas por Deus sobre o Egito foram as trevas. Mas não era uma escuridão qualquer. Era algo tão denso, tão forte, que era até possível sentir com as mãos. Vamos ver o que a Bíblia diz na sequência. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. E em 2017, um eclipse solar total, ocorrido nos Estados Unidos, chamou a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. Isso porque esse não havia sido um eclipse qualquer. Assim que ele terminou, teve início naquele país uma das temporadas de furacões mais catastróficas de toda a história, deixando inúmeros mortos, feridos
e fazendo com que milhões de americanos tivessem que passar dias e mais dias trancados em suas casas. Você reparou na passagem que acabamos de ler que por mais que as trevas houvessem tomado conta do Egito, as casas do povo de Israel continuavam sendo iluminadas? Isso porque o Senhor queria mostrar aos egípcios que Ele era o verdadeiro Deus de tudo que existe no universo, e não Ra ou Amon-Ra, que eram considerados pelos egípcios como os deuses do sol. E hoje, a mensagem que o Senhor pode nos passar com esses eclipses cada vez mais sombrios e mais desastrosos é que Ele é o brilho das nossas vidas. É Ele quem nos livra das trevas e nos conduz à luz do Seu Espírito Santo. Ele é soberano, é o único Deus de todo o universo, e sem Ele é impossível nós darmos um passo sem tropeçar. Foi por isso que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e a libertação do povo hebreu do domínio egípcio apontam para algo muito maior que aconteceu mais de 1000 anos depois: a morte e a ressurreição de Cristo, que nos libertou da escravidão do pecado e nos garantiu a vida eterna. E da mesma forma que Deus conduziu seu povo nos tempos de Moisés até a terra prometida, Ele também deseja nos conduzir a Canaã celestial, onde não haverá mais choro e nem dor. Por isso devemos entregar a nossa vida a Jesus, arrepender dos nossos pecados e seguir nos seus caminhos todos os dias. E quando Cristo voltar, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.